Olá, pessoal! Boa tarde! Como é que vocês estão hoje? Vocês estão bem? Espero encontrar todos muito bem. Gostaria de iniciar, como sempre, né? Gratidão é tudo, né, gente? A gente precisa iniciar tudo na vida agradecendo. Então, eu costumo e gosto muito de iniciar meus podcasts, meus projetos, minhas coisas agradecendo a Deus, agradecendo a vocês, né, por estarem ouvindo, agradecendo a Deus por estar me dando forças, né, de continuar à frente com esse projeto que está dando muito certo, estou gostando muito. Então, obrigada mesmo por vocês estarem aqui, estarem participando, mandando várias mensagens. Eu já tenho vários temas, gente, para poder trabalhar nos próximos podcasts, porque vocês têm interagido bastante e eu estou muito feliz com tudo isso. Inclusive, tem uns próximos aí que eu tô com um pensamento legal de até convidar colegas, convidar amigos para um podcast com o modelo assim, né, de compartilhar nossos pensamentos, nossas reflexões e nossas experiências em atendimento aqui para vocês. Eu acho que vai ser bem rico. Já lancei aí o convite para um colega, tô aguardando e com certeza, se ele aceitar, vai ser muito bom. E também para outras colegas, amigas queridas que também são colegas de área, eu acho que vai enriquecer bastante também, tá? Vem aí bastante novidades. Nas redes sociais, né, vou citar aqui algumas delas para vocês irem lá, me seguirem, acompanhar aí o trabalho que eu tenho desenvolvido nelas, como no Instagram, @CarinaUbiracira, e lá também no YouTube, tá? Esses podcasts que eu tô colocando aqui, que eu publico aqui, né, no Spotify, eu também tô colocando lá na outra plataforma do YouTube para vocês irem acompanhando por lá também, para quem não tem, né, o Spotify, então podem compartilhar bastante. E caso não queiram deixar comentários nessas plataformas, né, vocês podem ir lá no link da minha bio no Instagram e serem direcionados para meu WhatsApp e mandarem a mensagem que vocês quiserem, que eu tô aqui à disposição de vocês, tá bom? Vamos parar de muito papo e direto ao ponto para o tema de hoje. Bom, o tema de hoje é um tema sugerido por uma querida amiga, né? A gente estava falando sobre um tema, eu citei até o nome dela aqui, e ela sugeriu de trazer esse tema e eu achei também muito oportuno, tá? O tema vai ser etarismo, como o etarismo pode afetar a sua vida. E o etarismo que eu vou falar aqui, eu vou falar de ambas as partes, tá? De pessoas que são mais velhas e se sentem discriminadas por isso e pessoas também mais jovens, que também se sentem discriminadas por serem mais jovens, né? Às vezes a gente não descredibiliza, né? O mais jovem, achando que por ser mais jovem não tem responsabilidade, não tem caráter. E não é bem assim, né, gente? Idade não define a pessoa. Tem muitas pessoas jovens que dão assim de 3 milhões a 0 de muitas pessoas que têm idade. Então, idade não define. Por isso que eu achei esse tema assim bem interessante, estou trazendo para vocês, tá certo? Minha alma, vocês são almas ou pessoas despertas em processo. Então, já que vocês são pessoas despertas em processo, esse tema vai ser interessante para que vocês continuem aí evoluindo, refletindo no processo de vocês de que o etarismo pode ou não afetar a vida das pessoas, tá bom? Então, sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas a esse espaço aqui. Me apresentando mais uma vez, eu sou Carina Ubiracira, psicoterapeuta, com o projeto A Voz que Cura. E A Voz que Cura é esse espaço maravilhoso que você pode se reconhecer sem disfarce, sem pressa, sem agonias e tendo uma voz acolhedora, tá? Então, a princípio, hoje a gente vai falar, né, sobre o etarismo, e é algo que talvez
você nunca tenha pensado, ou nunca tenha ouvido falar, ou se já ouviu. Eu acredito que a gente pode expandir um pouquinho o entendimento sobre isso. Eu acredito que o medo de envelhecer, não só por causa das rugas, tá, gente? Mas porque o mundo parece não ver mais valor em quem tem história. E o etarismo entra como discriminação por idade, como eu falei anteriormente, né? Não somente idade, quem tem mais idade, mas quem tem menos idade também sente na pele essa discriminação. E isso pode sim afetar a forma como você se sente, como você se relaciona, como você se cuida, né? Até a forma em como você se enxerga como amor, né? Como você se ama, por assim dizer. E aí, a psicologia do desenvolvimento humano, ela mostra que a imagem que temos de nós mesmos é construída ao longo da vida. Mas o etarismo pode colocar essa rachadura nessa imagem, sabe, gente? Por exemplo, uma mulher que aos 50 já se sente desejável, ela não se deixa influenciar pelo etarismo. Já ao contrário, sim. Já o homem de 60 se sente discriminado quando é descartado no trabalho por não ser tão inovador, ou a depender da função, por não atender mais, né, as expectativas. E isso, querendo ou não, impacta diretamente no eixo de valor e pertencimento. E aí, segundo alguns estudos da Organização Mundial de Saúde, o etarismo está associado à depressão, ao isolamento, à ansiedade, principalmente, pasmem, principalmente em mulheres a partir dos 40. Então, as mulheres a partir dos 40, muitas falam que a partir dos 35 já percebe essa diferença, mas a partir dos 40 é perceptível, sabe, essa discriminação. E quando a idade passa a ser um rótulo e não um símbolo de sabedoria, a gente começa a se esconder de si. Então, quantas vezes você deixou de usar uma roupa, ou de se inscrever num curso, ou de postar um vídeo por achar que a idade já passou, eu não tenho mais idade para isso, eu não posso mais me expor a esse ponto, né? Então, existe aí um convite, na verdade, né? Eu faço até um convite às pessoas que talvez pensem dessa forma, né? Se privem de se inscrever num curso, de dar um passo à inovação, a certas coisas, a se colocar no mundo para aprender novas coisas por conta da idade. Reflita, faça um convite de se curar, né? A sociedade às vezes te rejeita, mas você precisa se aceitar, você precisa permitir e entender de que você é sim capaz de fazer um novo curso, de fazer uma transição de carreira, de sair de um local, de algo, de um relacionamento, do que quer que seja que não está te fazendo bem, sem medo ou rótulo de discriminação de idade. Eu não tenho mais idade, eu não vou fazer isso. Não. Siga, né? Todos nós temos a capacidade de nos reinventar. A neurociência está aí, né? Para comprovar. Nosso cérebro é neuroplástico, gente. A gente pode se adaptar, independente da idade, tá? Então, eu acredito que você se aceitar com a idade que você tem é você se reencontrar com você mesmo, é você se permitir envelhecer. O envelhecimento não é ruim a depender de como a gente enxerga ele, sabe? Então, eu acredito que você que tem essa dificuldade de aceitar a idade, de aceitar o envelhecimento chegando, acredito que vale a pena você fazer uma reflexão e talvez se olhar no espelho, né? Ficar ali diante do espelho, olhar para você mesma ou você mesmo e se perguntar quantos anos você tem hoje, você se dá hoje. Independente da idade cronológica, porque às vezes a gente tem uma idade, mas na nossa mente a gente é bem mais velho ou bem mais jovem, sabe? Qual a sua idade emocional? Como é que você se sente de verdade? Qual idade de verdade que você se sente? Né? E mentalize, eu me liberto de rótulos de idade. Eu honro cada tempo vivido, cada ano que eu vivi, cada ruga.
Permita se sentir, permita se integrar, sabe? E você que é mais jovem também, se olhe no espelho, aceite a sua pouca idade, mas não permita que ninguém lhe diga que você não tem sabedoria só pela pouca idade que você tem. Né? Se permita aprender, se permita mergulhar na sua própria história para que você possa ter sabedoria e não permita que essa discriminação afete a sua essência. Tem uma música dos Tribalistas, Velha Infância, que essa música é fantástica. E quando eu estava preparando esse podcast, eu pensei, poxa, que música poderia remeter, né, esse tema? E eu lembrei que essa música dá a ideia de reconhecer o tempo com amor, né, com afeto, com presença. Né? A música Velha Infância, ela faz uma reflexão assim sobre a nostalgia de a gente se perceber numa idade, mas perceber que a gente não precisa perder a leveza da infância. Ela expressa mais ou menos uma saudade daquele tempo, né, de outrora, de criança brincando, cantando, sem preocupação. Transmite a ideia de que idade, o passar do tempo não precisa vir com dureza, né, com peso, mas com leveza, com simplicidade, com amor, né? Então, a música dá a ideia de valorizar os momentos, os laços que trouxe felicidade, alegria. E você não vai ter essa percepção dessa linda velha infância se os anos não passarem, né? Então, se acolha, se aceite, embora a sociedade discrimina mesmo, mas essa discriminação só vai ressoar em você se você permitir, né? Tem livros também que falam sobre esse tema que eu acho importante citar aqui, caso vocês queiram buscar um pouquinho, né? Tem um livro chamado Mulheres que Correm com os Lobos, de Clarissa Estés. É um livro interessante que fala sobre a importância, né, da gente se aceitar com a idade que a gente tem e não permitir que essa discriminação, que o etarismo ecoe em você e lhe reduza, né? Não, a gente não precisa nos sentir menor por conta da nossa idade. A gente não precisa se limitar em buscar nossos sonhos, o que a gente queira viver por conta da nossa idade, né? Nosso corpo foi feito de forma maravilhosa e a gente precisa honrar esse projeto maravilhoso que Deus fez, né? Então, acho que o primeiro passo de você reconhecer e que você aceita a idade que você tem, a experiência que você tem, o primeiro passo é admitir. Admitir que você tem essa idade, admitir também que essa discriminação dói, é chata, é uma dor invisível, né? Dói achar que não há mais espaço para sonhar, não há mais espaço para dar passos à frente, né? Mas a gente não tem, né? Nossa alma, nossos desejos, nossos sonhos, a gente não tem prazo de validade, né? E talvez você possa se perguntar em que áreas da vida eu me diminuí, né? Eu diminuí minha luz por achar que eu estou velho demais, que eu estou jovem demais, né? Ou que eu estou, né, velho, nova ou novo demais. Em que momento eu internalizei a crença de que minha idade me limita, ou que eu não posso fazer isso ou aquilo por conta da minha idade? Então, talvez essas perguntas respeite, né, as respostas que vierem e reflitem como você pode lidar com isso. Você não precisa esperar a sociedade mudar. Infelizmente, essas questões que discriminam, infelizmente as pessoas não mudam, né? Quem tem a tendência de discriminar vai continuar te discriminando. Mas você pode começar essa mudança por dentro. Então decida, se posicione, não permita que essa discriminação internalize, sabe? Você pode escolher dançar aos 70 anos. Você pode escolher começar a aprender a tocar um violão aos 60, mudar de carreira aos 70, amar aos 80 e, por que não, e recomeçar aos 40. Você é livre, você pode fazer isso.
né? Nosso cérebro é uma máquina maravilhosa. A gente tem condição de aprender o que quer que seja, se a gente tiver vontade e também possibilidades para isso, né, gente? É claro. E o último passo, eu acho que é importante você se abraçar internamente, né? Se acolher. Cada linha de expressão, como se fosse uma poesia. Cada cabelo branco, como se fosse uma medalha, um troféu de sabedoria. Jung fala que envelhecer não é declínio, é individuação, é se tornar inteiro. Então, que o envelhecimento chegue para você um sinônimo de sabedoria. Claro que errar ao longo dos anos é natural, a gente erra, a gente peca. A repetição do erro é que vai lhe dizer se a idade está chegando com sabedoria ou não. A mesma coisa são os jovens, né? Existem muitos jovens sábios. Eu tenho vários amigos jovens, muito mais jovens, que têm idade até de ser meus filhos, mas que têm uma sabedoria. É tão gostoso conversar com eles, que você percebe uma profundidade nas conversas que eu não vejo em muitas pessoas, às vezes, da minha idade ou de pessoas até mais velhas. Então, idade, de fato, não quer dizer nada. O que quer dizer é o caráter, a personalidade, como essa pessoa, né, enxerga os valores e princípios da vida e não a própria idade, né? E um exercício que eu acho importante e eu gosto até de sugerir aos meus pacientes é escrever uma carta. Escreve uma carta para você mesma daqui a 10 anos. Como é que você quer se sentir mais velha, mais velho, 10 anos mais velho? Com quem você quer estar? Qual o legado que você quer deixar? Qual o propósito que você quer cumprir aqui durante esses 10 anos? E lê essa carta em voz alta e permita que ela seja uma bússola. Claro que leia em voz alta para você perceber se essa escrita é uma escrita funcional, que vai de fato te levar para um lugar, né, que você de fato queira chegar a 10 anos. Porque se a gente tiver com uma visão, né, distorcida, disfuncional, claro que não vai ser legal, né? Mas lê essa carta e escute aquilo que você quer se tornar e já comece o movimento a partir de hoje. Tá bom, gente? E se o tempo estiver passando, e claro que ele está passando, que ele passe com leveza, que você vá entendendo que é gostoso envelhecer. Olha quantas coisas você aprendeu. Claro que uma coisinha ou outra às vezes incomoda, né? Por exemplo, quando surgiu uma linha de expressão bem aparente entre a minha sobrancelha, há uns 6 anos atrás, mais ou menos, quase 7, eu comecei a ficar bem incomodada. E aí, com o tempo, né, levando essa questão com muita reflexão, eu percebi que essa linha foi uma linha que me trouxe muitas experiências. Experiências boas, experiências ruins, mas me fizeram crescer. Então, olhe para as suas linhas de expressões, olhe para os traços que estão te lembrando o envelhecimento com carinho, com acolhimento e com amor, tá? Que o tempo passe por dentro de nós, regando tudo o que ainda quer florir dentro da gente, tá? Eu vejo você aí que tá se sentindo talvez menor por conta da idade, ou sendo mais nova, mais novo, ou mais velho, ou mais velha. Eu honro muito o tempo, tá? De vocês, o seu tempo, a sua idade, a sua experiência. Eu honro muito o que você traz de você, independente da sua idade, tá? O que você traz é muito válido. E aqui, no nosso espaço, tá? Da Voz que Cura, eu honro muito e eu vejo você que sente que os anos estão passando e às vezes se sente desconecto por isso, por conta da discriminação do etarismo, tá bom? Esse foi o tema dessa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. E se por um acaso você sente os efeitos devastadores, né, da discriminação por idade com o etarismo, perceba que muito do que o outro fala diz muito mais respeito
ao outro. Então, se o outro está discriminando, ele tem muitas demandas dele para ser trabalhadas. Mas não permita que essa discriminação afete você. Não permita que a idade limite você de fazer o que quer que seja que você tenha a capacidade de fazer. Deus nos deu várias capacidades. A gente pode fazer muitas coisas. Então, honre o que lhe foi dado. Faça, acredite, ame, mude de profissão, viaje, faça o que você tenha vontade, tá? Não se limite por conta da sua idade, não. E você que é mais jovem, não permita que ninguém te intitule, né, como sem sabedoria por conta da sua idade. Existem vários exemplos de jovens que honram a sua idade e estão aí de forma muito belamente transmitindo sabedoria, muito mais sabedoria do que muitas pessoas mais velhas aí, tá certo? Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui, tá bom? Eu continuo recebendo sugestões e aceitando, tá? Sugestões de tema, sugestões de fotos, sugestões que vocês queiram trazer para a página. Todas as páginas, tá? Das minhas redes sociais podem trazer. Eu tô aqui aberta às sugestões. Isso é muito importante, muito bom para mim também. Tá bom? Um grande beijo, que vocês tenham uma tarde excelente. Tchau, gente!